Qual é a qualidade do nosso crescimento? Outra pergunta. Será que os fatores mostram que estamos à beira de poder crescer muito mais do que crescemos nos últimos anos? Não. E é isso que vamos ver no programa desta semana. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Business Watch. O Business Watch é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos analisar as questões estruturais, e apenas essa. Porquê? Porque foge àquilo que é a preocupação da manchete ou das aberturas de telejornais do dia-a-dia, mas tem muito mais peso e importância no nosso bem-estar e no nosso desenvolvimento do que as questões conjunturais. Ora, o tema desta semana é a qualidade do crescimento económico que Portugal tem tido. Mas antes de irmos à conversa com o Dr. Carlos Tavares, deixe-me recordar que o Business Watch é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Square Management e também com a Bluecrow. Carlos Tavares, por que é que escolhemos a análise da qualidade do crescimento da economia? Precisamente porque vale a pena ver, para além da discussão que é recorrente sobre as décimas do crescimento, ou seja, as pessoas perdem muito tempo a discutir se crescemos, por exemplo, em relação a 1,6, 1,7, 1,8 e depois consideram grandes vitórias o facto de crescer mais uma décima do que aquilo que estava previsto. Ou crescer também algumas décimas mais do que os nossos parceiros, mas interessa ver, sobretudo, e ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, o que é que tem movido, o que é que tem fundamentado o crescimento da economia portuguesa, com o objetivo também não só de conhecer a história, mas de saber qual é a sustentabilidade do crescimento. Nós, apesar de não termos tido grandes taxas muito elevadas de crescimento, o facto de, nesses últimos 10 anos, termos crescido um pouco mais que a média da União Europeia, tem levado alguns a pensar que estamos num processo de convergência sistemático. E isso pode não ser verdade, e é isso que procuraremos mostrar aqui nesta análise, que começa por um gráfico precisamente o que é que contribuiu para o crescimento nos últimos 10 anos. Sim, e temos ali a azul o consumo privado, a laranja o consumo público, a cinza as exportações e ali a amarelo o investimento. E começamos em 2015, que é o período que imediatamente subsequente à Troika. E as pessoas muitas vezes desvalorizam o ajustamento que foi feito no período da Troika, mas esse ajustamento que foi feito, que só pecou, como temos discutido, pelo facto de não ter conseguido ir até ao fim em algumas reformas estruturais que estavam previstas no programa de ajustamento económico e financeiro, mas a contração que foi feita na altura na procura interna, no consumo designadamente, e que permitiu o reequilíbrio das contas externas, levou também as empresas a procurar mais os mercados externos. E por isso nós vemos ali em 2015 que a componente mais significativa no contributo para o crescimento do produto interno bruto foram as exportações. Sim. O consumo também, logo a seguir. Menos, naturalmente, o consumo público, é uma componente menor, e o investimento que também teve um contributo menor. Mas depois, em 2016, o que é que se passa já? A componente mais significativa foi o consumo privado. O consumo aumentou. Embora as exportações tenham continuado a ter um papel relevante. Carlos, mas este aumento do consumo privado em 2016 tem logo a ver com o aumento dos rendimentos na Tem a ver com os aumentos dos rendimentos. Isto também mostra uma coisa, que é muito fácil fazer crescer a economia no curto prazo. Basta injetar rendimento e a economia cresce no curto prazo. Sim. A questão é se depois esse crescimento é sustentável. 2017 foi um ano particularmente positivo porque o contributo mais significativo foi o das exportações. Mas já não tivemos investimento, por exemplo.
Mas já aparece ali com alguma relevância a formação bruta de capital fixo, portanto o investimento, que tem um contributo não muito distante do consumo. E este é talvez o ano de crescimento mais equilibrado de todos, porque as três componentes estavam relativamente próximas. 2018 volta o consumo a ganhar importância, maior importância em 2019, foi um ano de eleições, salvo erro, e portanto o consumo privado é dominante ali e as exportações começam a perder peso, tal como começa a perder peso o investimento. Depois o ano 2020 é um ano muito atípico, aí as exportações também são o principal contributo, mas em sentido negativo, por causa da situação de pandemia. E depois voltamos a 2021 na recuperação. As exportações voltam a ter um papel importante, muito conduzidas pelo turismo, como já vimos num dos últimos programas e podemos recuperar daqui a pouco. Vamos. O consumo volta a ter alguma importância, ainda o investimento ali também com alguma relevância, mas depois de 2022... Mas, Carlos, a recuperação de 2021 no investimento é natural, porque não se investiu nada durante 2020. É natural porque tinha havido uma quebra grande. 2022 o investimento praticamente desaparece. Como não desaparece o investimento, desaparece como contributo para o crescimento. As exportações voltam a ter, também aqui muito lideradas pelo turismo, um papel relevante, e depois começa o consumo privado em 2023 e 2024 a voltar a ganhar importância. As exportações em 2024 já estabilizam ou até perdem um bocadinho, mas o que impressiona aqui mais de facto é a fragilidade do contributo do investimento, para o crescimento. Aliás, nos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024, o crescimento do investimento é uma coisa lamentável. Aquilo não dá para sustentar nenhuma taxa de crescimento. Isso é que é a principal fonte de preocupação quando nós olhamos para além das tais décimas e para a sustentabilidade do crescimento futuro. Em qualquer caso, não podemos esquecer, mesmo assim, estamos a falar de taxas de crescimento relativamente baixas, relativamente àquilo que a economia portuguesa precisaria para convergir. Não nos podemos esquecer que o produto per capita ainda está abaixo do nível que atingiu em 1990. Que era 85% da média comunitária e agora ainda está nos 80%, embora tenha recuperado alguma coisa nos últimos anos. Sim. E o gráfico seguinte já vem ilustrar o tal... Isto já o tínhamos visto, aliás, num programa anterior, que é o contributo do setor do turismo para o crescimento. E vemos que em 2022 60% da taxa de crescimento foi assegurada pelo setor do turismo e em 2023 também quase metade. E ainda não há dados para 2024, mas é provável não há dados ainda para 2024, mas não é improvável de facto que se tenha mantido esta importância. Mas isto é um padrão muito mau, Carlos, porque mostra que nós estamos excessivamente dependentes do turismo. Estamos, e embora, como dissemos também no programa em que tratámos do turismo, a solução não está em reduzir o peso do turismo, é estimular os outros setores, é que os outros setores ganhem a importância que devem ter. E isso tem muito a ver também com outra coisa que nós discutimos também num programa já há algum tempo, que é, embora as exportações tenham crescido bastante e tenham contribuído aqui para o crescimento do produto, mas o valor acrescentado das exportações ainda não cresceu tanto como o volume das exportações. E por isso as exportações de setores que não o turismo terão também de ter essa mudança estrutural que é serem exportações de maior valor acrescentado. Sim, e o gráfico seguinte? Aqui também, precisamente... O peso do turismo nas exportações. O turismo perdeu ali um peso em 2020, no ano da pandemia, depois tem vindo a recuperar e estamos em 2023 com um peso semelhante àquele que tinha em 2019. Mas isso contribuiu muito para que as exportações nestes 2 anos assentes neste... E manter a taxa de emprego elevada, apesar de tudo. E manter a taxa de emprego seguramente elevada. Embora, como sabemos, há aqui um paradoxo que quando as empresas se queixam que não têm pessoas para trabalhar, há uma taxa de desemprego entre os jovens de 22%. O que é estranho, não é? Bom, o gráfico seguinte.
Aqui é a tal questão relativamente ao valor acrescentado das exportações e à sofisticação das novas exportações. Este índice de complexidade económica das exportações, que também já vimos no programa anterior, colocam-nos mal. Em termos europeus, só abaixo de Portugal, só na União Europeia, só a Grécia e Chipre é que têm uma classificação Carlos, pior. Isto é um quadro que eu gostava de voltar, porque entretanto eu não lhe contei nas edições anteriores, mas houve espectadores que colocaram várias questões sobre isto e perguntam como é que é possível que Portugal neste índice esteja abaixo da Roménia e da própria Eslováquia, que são países que não fizeram um esforço muito grande de modernização nos últimos anos. Dizem eles, o que não é verdade. O que não é necessariamente verdade. Eu não conheço os casos em detalhe, mas a Eslováquia está, neste aspecto, estará um pouco atrás da República Checa, mas a República Checa tem feito grandes progressos nesta matéria. A Eslováquia, que é uma economia... A Eslováquia não, mas por exemplo, a mim já me surpreende como é que a Eslovénia aparece no 9º lugar e Portugal aparece em 40. Exatamente, mas isto, como digo, nós podemos analisar até num programa subsequente. Vamos ver ao índice de Harvard quais são. Eu acho que era bom nós levarmos esta questão mais aprofundadamente. Os indicadores parcelares para percebermos o que é que está a correr mal no mundo, o que é que está a correr bem. Onde é que nós estamos a não conseguir, digamos. E até podemos mandar depois esse programa para o próximo governo. Exatamente. Aliás, repare que Portugal não só está mal classificado, como nos últimos 5 anos perdeu 4 lugares. Perdemos 4 lugares. Nem sequer estamos num processo de recuperação. E isto acontece porquê, Carlos? Pela baixa do investimento? Não, isto acontece precisamente provavelmente não tem havido investimento suficiente de modernização e não é necessariamente em setores muito tecnológicos. As exportações podem ser sofisticadas e podem ser complexas em setores tradicionais. Sim. E os têxteis têm Como nós temos visto numa parte dos têxteis. Os têxteis têm feito algum progresso em algumas partes, não é? E o calçado também. Mas, por exemplo, uma parte da sofisticação pode não estar, ou da complexidade, na produção propriamente dita, mas, por exemplo, depois na marca, no que se diga por design, não é? Por tudo isso, que são aquelas componentes chamadas intangíveis da competitividade. Mas que acrescentam valor. Que nós falamos disto há muito tempo, que acrescentam valor, mas onde temos feito relativamente pouco, porque as nossas indústrias, não digo todas, uma parte da nossa indústria exportadora continua a trabalhar em regime de subcontratação. Ou seja, trabalhando para empresas, muitas delas até estrangeiras, que apropriam uma parte substancial do valor acrescentado. Nós vimos que nos setores do têxtil, do vestuário e do couro, nós conseguimos reter apenas 35% do valor acrescentado que produzimos. E, portanto, o resto vai para outros. Gráfico seguinte. Aqui é o reflexo da fragilidade também do investimento. Também já vimos este já tínhamos gráfico. Visto a propósito da produtividade. Isto é o que justifica uma produtividade baixa em Portugal. Atualizei-o para 2024 para ver se tinha mudado, mas a tendência mantém-se, ou seja, nós temos um estoque de capital por empregado, que é capital líquido por empregado, que é cerca de metade da área euro, 49%, mais precisamente, e que é a curva a vermelho ali, que mostra na escala da direita, e a verdade é que não só temos essa situação, como desde 2015 houve uma melhoria entre 2010 e 2015, mas depois, desde 2015, a tendência tem sido para diminuir e agora nos últimos anos estagnar o estoque livre por empregado. E este é um dos problemas, de facto, que condicionam a nossa produtividade, para além das questões da organização do trabalho, portanto, da formação dos trabalhadores, mas a verdade é que um trabalhador português tem à sua disposição metade do estoque de capital líquido que tem um trabalhador da União Europeia. E isto não há milagres, ou seja, não é, nós dizemos muitas vezes, e é verdade, não é culpa dos trabalhadores, embora eu acho que os trabalhadores têm de ter também alguma melhoria em termos de qualificações e de formação. Isto é muita gestão. Isto também tem a ver com gestão e tem a ver com os incentivos ao investimento. Claro. A verdade é que os incentivos têm sido mais dirigidos ao consumo do que ao investimento. É mais fácil ganhar votos com o consumo. Gráfico seguinte. Isto é investimento das empresas. É o investimento das empresas. Aqui isolámos em percentagem do PIB. Houve uma melhoria a partir de 2010 e que
que houve alguns progressos, mas depois nos últimos anos, a partir de 2022, voltámos a ter uma tendência de crescente. E mais preocupante que isto é o gráfico seguinte, que mostra que não está, termina em 2022, mas de qualquer maneira mostra que uma parte significativa da recuperação do investimento das empresas assentou na parte de construções, que cresceu mais do que o investimento das empresas em não construção, que é a curva inferior, que ainda está abaixo dos Ou seja, 10%. para os espectadores estarem atentos, a curva da construção é a curva mais escura, o azul mais escuro. Exatamente. Esse é o investimento total das empresas. Sim. Okay. E a última curva é de não construção. Sim. E vemos que o afastamento entre as duas curvas se vai alargando. E vai acentuando. Vai acentuando. Isto é muito mau sinal. O que quer dizer que as empresas ainda estão a investir muito na área ou em construção, mais do que em equipamentos, ou em máquinas e equipamentos, que é o que está basicamente na curva de baixo. Bom, Carlos, isto deixa-nos perante um cenário um bocado feio. Aliás, até porque temos agora o último gráfico, que é um gráfico que mostra aquilo que é o PIB efetivo e potencial. Este gráfico é particularmente importante primeiro porque mostra o PIB potencial, é uma medida. Já agora, Carlos, vamos explicar às pessoas o que é PIB potencial, para toda a gente sabe. Era isso que ia dizer. E este é um cálculo que é feito pela Comissão Europeia, portanto não são dados que eu tenho. E são feitos como? E o que é que significa o PIB potencial? É aquilo que a economia poderia crescer se toda a capacidade produtiva estivesse a ser utilizada. Portanto, e a produtividade, com a produtividade que existe e com a dotação de capital e de trabalho que temos. Portanto, é feita com as chamadas funções, a estimativa é feita com as chamadas funções de produção, que relacionam o produto com o capital disponível, com o trabalho disponível e com o progresso técnico que existe, não é? E isso mostra que nós, de facto, tivemos esse produto potencial, essa capacidade de crescimento caiu significativamente até 2012, depois iniciou-se uma recuperação, uma vez mais na sequência do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, e tem vindo a crescer paulatinamente. A questão é que nos 2 últimos anos acabou por estagnar essa capacidade de crescimento, e neste momento esta estimativa aponta que a economia portuguesa tem um crescimento do produto potencial da ordem ligeiramente acima dos 2%. Carlos, porquê que é esta estagnação? É resultado daquilo que vimos da falta do investimento. Porque a verdade é que a dotação de capital, como vimos aliás anteriormente, não tem Ou seja, nós estamos a comprometer a nossa capacidade de crescimento a médio prazo. Nós não estamos a garantir que a médio prazo consigamos cumprir os objetivos de convergência que o próprio Governo tem formulado. Aliás, repare que no cenário macroeconómico que o Governo apresentou às últimas eleições, nós apontávamos para ter, dentro de poucos anos, portanto, dentro desta legislatura, atingir um crescimento superior a 3% do produto. Neste momento, com a dotação de fatores que existe, isso não é viável, ou seja, tem que haver mais investimento. Vai ficar à volta dos 2% se for assim. É claro que pode circunstancialmente crescer mais, ou seja, se injetar muita procura, ela vai crescer mais, mas nós não precisamos crescer 3% no ano, nós precisamos crescer 3% ou 4%. Exatamente. Nós, lembra-se de uma conta que fizemos, para atingir o nível médio do produto per capita, ou do rendimento per capita médio da União Europeia, nós precisávamos de crescer cerca de 2,5 pontos acima da média da União Europeia. Ou seja, se a União Europeia crescer a 1,5%, nós precisávamos crescer à volta dos 3,5%, 4%. Ora, isto mostra que nós temos que fazer alguma coisa para aumentar o produto potencial, ou seja, a capacidade de crescer da economia. E a curva azul é muito interessante também porque mostra as relações entre o produto efetivo e o produto potencial.
porque em princípio o produto potencial estabelece um limite para o crescimento do produto efetivo. Mas é que o produto efetivo não se aproxima do potencial, o problema é esse. Não, é que a curva de baixo é a relação entre o efetivo e o potencial. Quando está acima de 0%, portanto está em percentagem, significa que o produto efetivo já está acima do potencial. Ou seja, e o que é mau? O que é mau porque limita muito a possibilidade de crescer por injeção de procura. Sim. Se injetar mais procura, seja de consumo, sobretudo pela via do consumo, o que é que acontece? Das duas, uma, ou há mais inflação, ou então há um déficit comercial. Ou então há um déficit externo, porque a procura só pode ser, satisfeita por recurso a importações. Essa é uma história que nós já conhecemos no passado, que deixámos de conhecer nos últimos 10 anos, como mas vimos. Podemos lá voltar. Mas que eu espero que todos os governos tenham esta memória do nosso passado e que não queiram voltar. Sim, se formos olhar para isto, ficamos estupefactos porque não se vê nenhum partido discutir isto na Assembleia da República. Nós não vemos em geral isto ser discutido. Não é só os partidos políticos. Eu acho a própria sociedade civil não discute isto. A própria sociedade civil tem discutido muito pouco isto porque dizem, mas porquê? Não há problema, nós temos um excedente externo, temos um excedente orçamental, porque é que havemos de estar com esta preocupação? O produto, apesar de tudo, tem crescido mais que a média da União Europeia. Chegamos àquele absurdo de dizer que a Alemanha é que tem um problema, nós estamos relativamente bem, mas de facto este tipo de discussão não tem sido tido, discutem-se muito e as décimas, como digo, do crescimento, não se discute porque é que se cresce, como é que se cresce e como é que se pode crescer mais. Bom, Carlos Tavares, este programa é muito interessante porque mostra que a fragilidade do nosso modelo de crescimento, não é? E mostra que não podemos aspirar a grandes crescimentos de 4%, que já tivemos no passado, nos próximos anos. Nós tivemos no período de 1985-1990, nós crescemos uma taxa de 5,5% ao ano, em média, e foi aí que se fez a grande convergência. Aproximámos a 85%. Sim. Uma grande convergência. Mas neste momento não está, isto mostra que não está no horizonte, não é? Isto mostra que para estar no horizonte, para pôr pela positiva, é preciso de facto que haja mais investimento e é um bom aviso para que haja mais produtividade. Voltamos sempre à palavra-chave, que é produtividade. E isto aqui, digo eu agora a lei de conclusão, é a melhor orientação que você tem para o futuro. Enquanto não formos capazes de mexer nestes fatores, pode esquecer, não vamos ter crescimentos muito elevados e, sobretudo, não vamos ter um desenvolvimento e também um crescimento do nosso rendimento consentâneo com países que fazem exatamente o oposto de nós, que é, por exemplo, apostar no investimento. Bom, foi o Business Watch dessa semana sobre a qualidade de crescimento português. Quero recordar, antes de irmos embora, que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Bluecrow, mas também com a Square Management. Fique bem, nós voltaremos na próxima quinta-feira às 12 horas. Muito obrigado.